E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Na pegada aí dos estudos? Vamos lá trabalhar mais uma portaria, tá ok? Pessoal, essa portaria aqui ela não é complicada, é uma portaria relativamente fácil, tem só alguns detalhes, tá? Antes de eu começar a trabalhar nessa portaria, pessoal, mais uma vez aí, pedir para vocês se inscreverem aí no canal, dar like, se puder divulgar. Eu já falei, é um canal de educacional. Estou produzindo esses materiais totalmente gratuitos aí para todo mundo aí que quiser ter acesso sobre as portarias do primeiro concurso do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado de Ceará. E isso aí, pessoal. Não gosto de ficar assim enrolando muito. E vamos lá. Como eu falei para vocês, estou fazendo as portarias. Assim que eu terminar as portarias aí, se a gente tiver conseguido aí pelo menos chegar aí a 100, 150 seguidores aí, mais ou menos aí no canal, inscritos no canal, a gente vai tentar produzir aí uns simulados, jogar, fazer uma correção e assim vai indo, beleza? Pessoal, pedagogicamente falando, eu acho bastante interessante, antes de começar a explicação, saber o que foi já visto. Então veja, aqui é o edital da SES, né, dos conteúdos programáticos. E aí, o que foi que nós já trabalhamos? Né? Eu acho bastante importante já verificar o que foi trabalhado, o que foi debatido, né? Então veja, tratamos sobre a portaria 63 de 2017, regula a formação de seleção. Tratamos sobre a 27, que jornada de trabalho. Tratamos a 74 do crachá e uniformes. 23, prevenção ao suicídio. A 004, que institui as regras de segurança preventiva, onde a gente trata do que é um evento simples, um evento complexo. A portaria 93, que trata do regime disciplinar, é aquela que eu vou formar o conselho deliberativos, que vou lá para verificar quais são as consequências que o adolescente pode sofrer. É uma restrição de 3 dias, é uma restrição do esporte, é uma advertência. E agora, pessoal, nós vamos tratar sobre a portaria 067. 067, está aqui não dá dando para ver, né? Que ela dispõe a aplicação do inciso do artigo 2, do artigo 49, inciso 2 da Lei dos Sinais, que regulamenta o funcionamento, né, da central de vagas. Está aqui a portaria, né? E aí vamos lá, pessoal. Dar o zoom aqui para ficar melhor a visualização para todos. Eu acredito que aqui está show de bola, né? Então vamos lá. A portaria de número 67 de 2021 da SES, ela dispõe sobre a aplicação, né, do inciso 2 do artigo 49 dessa lei, que é a Lei do SINASE. E aí eu fui pesquisar a lei para colocar para vocês para saber, né? O artigo 49 da lei diz o quê? São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa sem prejuízo de outros previstos em lei, ao que a ser incluído em programas de meio aberto, quando não existe vaga para o cumprimento de medidas de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional que cometido mediante violência ou grave ameaça, quando o adolescente deverá ser internado. Então, basicamente, pessoal, é só a questão de regulamentação, de onde o adolescente vai puxar sua medida, no local próximo da sua família, em situações excepcionais, quando é que ele vai ser transferido. Basicamente, é isso aí, tá ok? Na portaria, vou aqui até o final, que eu coloquei aqui para todos verem. No final da portaria, ela fala quais são, né, as unidades onde é que como é que tem vagas, né? Então, veja, nós temos internação provisória, internação e semi-liberdade, né? Internação provisória é aquele que o adolescente vai ficar lá, os 45 dias. A internação, o tempo máximo é 3 anos. O semi-liberdade também, o tempo máximo é 3 anos. Lembrando que a cada 6 meses, né, vai ser reavaliado para saber se esse adolescente, né, que é os famosos relatórios, estão aptos, né, para progredir de medida, né, ou até receber um LA. E aí, pessoal, na capital, né, em Fortaleza, nós temos a unidade, né, de São Francisco, a São Miguel, Passaré, Candezinho, Dom Bosco, Patativa, essa do Aloísio, a Semi-Liberdade e a mista, né, que é o Aldaci Barbosa. E no interior, nós temos o Centro Educativo Sobral, que ele é para internação. Nós temos o de provisória, tá? Já
Já no Centro Socioeducativo Bezerra de Menezes, que é em Juazeiro do Norte, né? Centro Socioeducativo José Bezerra de Menezes, que tem 20 para internação provisória e 28, né? Essa portaria, essa quantidade de vagas aqui, pessoal, eu acredito que está um pouco desatualizada. Por quê? Porque em Juazeiro já existe o Centro Socioeducativo Padre Cícero, que é uma unidade de internação que ela comporta 90 vagas. Então, aqui está colocando, né, que é misto, né? Quanto é a medida, né? Tá até a quantidade de vagas aqui eles não atualizaram, porque já tem. Em Juazeiro do Norte são 3 unidades. Tem essa José Bezerra de Menezes, que era de internação provisória. Tem a Centro Socioeducativo Padre Cícero, que ela compõe 90 vagas. E temos o Semi-Liberdade, né? O Semi-Liberdade aqui, ele compõe 20. E aí, pessoal, temos outros centros, né? Tem o de Iguatu, tem o de Crateús e o de Sobral. Né? São centros socioeducativos, né? Centro socioeducativo masculino. Pronto. Basicamente isso aí. É uma unidade essa do Centro Socioeducativo Padre Cícero, que ela foi inaugurada em 2021. Talvez seja por isso aí que quando eles foram fazer essa publicação, né? Apesar que a portaria é de 2021, né? Não tenha sido antes da inauguração da unidade, tá? E aí vamos lá para saber, né? Isso aqui é irrelevante. Isso aqui é só para contexto, só de você ter noção mesmo de onde onde tem as vagas, né? Por exemplo, você vai fazer o concurso para Fortaleza. Você pode ficar em qualquer uma dessas unidades, né? E mais, eu acredito que em Fortaleza, como ela tem a secretaria, futuramente vai precisar de servidores efetivos para trabalhar na própria secretaria. Porque como é concurso, vai passar dessa forma, né? Por exemplo, as polícias penais, existe a SAP, né? A Secretaria de Administração Prisional. E lá, que trabalha lá, são os policiais penais. Não é algo que eu estou dizendo que vai acontecer assim do concurso, mas eu acredito que é algo que, com o decorrer do tempo, vai sendo construído e a categoria vai se fortalecendo e vai acontecer isso, né? Sair dos cargos terceirizados e estar com cargos efetivos, que é uma coisa até que eu concordo, porque existem informações que são bastante relevantes de segurança, de perfil de adolescente, de questões de segredos, de coisas que não tem necessidade, né, de terceirizados, que não existe aquela obrigação. Eles têm, sim, eu acredito que os terceirizados têm o seu profissionalismo, mas é diferente do servidor estatutário, porque existe uma responsabilização muito maior por você estar com aquela informação, né? Caso você faça alguma medida que seja proibida, né? Que não seja permitida, que a lei não permita, né? E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou começar a portaria de trás para frente, porque eu acho que é mais interessante para a gente poder entender, tá? A portaria ela trata de 3 situações: transferência interna, transferência externa e do desligamento, fuga e evasão. Vamos lá. Transferência externa é o famoso recambiamento. O socioeducador sai da sua cidade e vai para outro estado da federação. Sai do Ceará, vai a São Paulo, vai ao Pará. Está fazendo uma transferência entre unidades. É o chamado recambiamento, ok? Então, basicamente é transferência externa que envolva unidades federativas distintas. Ceará, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Ceará, Bahia, Ceará, São Paulo. Acabou. Do desligamento da fuga e evasão. Essa questão aqui do desligamento da fuga e da evasão acontece muito no semi-liberdade. Por quê? No semi-liberdade, os adolescentes passam a semana lá e quando normalmente na sexta-feira, eles são liberados para o convívio familiar. E aí eles têm que retornar na segunda-feira. Só que o que ocorre? Essa liberação nesse final de semana, às vezes faz com que o adolescente acabe tendo contato com outros adolescentes que estão envolvidos com drogas ilícitas, então tem aquela questão da dependência, e quando é na segunda-feira, o adolescente acaba não tendo aquela responsabilidade de retornar. E aí o que ocorre? Se ocorrer esse caso, vai ocorrer o quê? A direção, imediatamente ela tem que comunicar a central de vagas. E além de comunicar a central de vagas, ela tem que comunicar o juiz. A lei diz que a comunicação tem que ser de forma imediata. Só que, se ocorrer alguma situação em que não seja possível ser comunicado dentro das 24 horas, é importante observar um prazo máximo de um dia útil, sobre essa situação,
É até interessante essa comunicação ela ser feita rápida e, se possível, né, registrar até um boletim de ocorrência de natureza não delituosa. Porque se acontece alguma coisa com esse adolescente e quando vão verificar que ele, em tese, era para estar sob a custódia do Estado e não estava cometendo, era delitos, pode ter cometido um homicídio, até mesmo ter assassinado, com essa informação aí você, né, já se respalda, né, fica livre de qualquer problema, né, que possa ter. E aí pronto, basicamente é isso aí. Aí agora, pessoal, nós vamos para a transferência interna. A transferência interna é que ela já tem mais uns detalhes, né? A transferência interna sempre tem que lembrar que ela é uma coisa de caráter excepcional e nunca pode ser visando a punir o adolescente. Um exemplo, o adolescente transgrediu, aí ele é lá de Fortaleza, eu vou jogar lá ele para Sobral. Não, não pode acontecer isso não. Mas o que é que pode acontecer? Eu posso verificar 3 situações em que eu posso fazer a transferência do adolescente. 1. Gerenciamento de crise e situações de emergência. Teve lá uma rebelião, um adolescente é de uma facção, outra facção, os adolescentes estão querendo pegar, ou ele tem o seu ato infracional, ele é reprovável pela massa e estão querendo pegar ele. Eu posso pedir a transferência por solicitação do adolescente ou do seu representante legal. O adolescente foi apreendido lá em Fortaleza. Só que ele tem família em Juazeiro do Norte. Aí ele faz o quê? Faz o pedido da transferência. Eu quero puxar minha medida socioeducativa mais próximo de minha família. E, por último, né, para a adequação da capacidade das unidades. Eu tenho uma unidade lá em Fortaleza, o Candezinho, que está próximo da sua superlotação. E daqui a pouco nós vamos ver que sempre quando estiver próximo da sua capacidade máxima, tem que comunicar ao juiz competente para ele tomar algumas medidas cabíveis. Posso fazer essas transferências para adequar, fazer um balanço de quantitativo de adolescentes entre as unidades, ok? Como eu falei para vocês, um ponto importante. A transferência entre a unidade não poderá ser utilizada como sanção disciplinar, é de caráter excepcional e subsidiário e é competência da SES, né? E aqui diz, né, que cabe à Central de Regulação de Vagas comunicar à autoridade judiciária responsável pela medida em até 2 dias úteis sobre a transferência do sócio-educando. Então, é basicamente isso aí. Se você vindo de trás para frente, você consegue eliminar. Pessoal, é muito detalhe aqui e você consegue responder as questões sobre esse assunto. É só você ter uma calmazinha, ter uma paciência que você consegue responder, tá? Aí nós vamos subir aqui e vamos para o começo da lei, né? Para ver o que é que a lei trata na sua hipótese, né? Ela trata, né, como a gente falou para vocês, quais são as unidades que é de meio fechado: internação, semi-liberdade, internação provisória, internação, sanção. Internação e semi-liberdade, só para a gente fazer uma breve revisão, são medidas socioeducativas que elas podem ser aplicadas no máximo há 3 anos e que a cada 6 meses vai ter a sua reavaliação para saber. A internação provisória, ela dura 45 dias e a internação sanção são 90 dias. A internação sanção, ela é aplicada quando o adolescente ele descumpre algumas dessas outras internações, né? Acontece muito com o semi-liberdade. O semi-liberdade, o adolescente descumpre, né? No retorno, quando ele é apreendido novamente, ele acaba, em vez de ir para o semi, sofrendo a internação sanção, né? E aí o que, é que o artigo 2º diz? Que a CRV, a Central de Regulação de Vagas, vai ter competências para analisar o quê? Vai ser para gerir as informações da internação, do SEMI, definir a capacidade, que é o que nós vimos lá naquela tabela. A capacidade deve respeitar a quantidade, priorizar a manutenção do adolescente próximo à sua casa e à sua família. Vai comunicar no prazo de 24 horas, né, sobre a existência de vaga e manter sempre atualizados os dados em atendimento, né, sempre para saber onde é que tá onde é que tem vaga disponível, né? E aí, pessoal, vamos lá. A vaga deverá ser solicitada de acordo com sua medida. Então, eu vou analisar o quê? Ainda que o jovem esteja cumprindo internação provisória e sobrevenha a sentença. O que isso quer dizer? O adolescente está puxando sua provisória e acabou pegando a sua internação em estabelecimento educacional. Vai ser mudado, né? E aí, o que é que tem que ser analisado? Que nunca pode ocorrer o quê? Exceder 100% da capacidade projetada. Se lá no projeto lá consta 90 vagas, as vagas, pessoal, é contado pela quantidade de pedra que tem dentro dos dormitórios para dormir.
Se dentro de um dormitório tem 3 pedras, então é 3, e são 10 dormitórios, então, por exemplo, são 30 vagas. Então, a quantidade de vaga ela é contada pela quantidade de pedra que tem para botar os colchões para dormir. É assim que funciona. Então, veja, se tem... se é 90, não pode exceder a capacidade, não pode ter 91, entendeu? Aí vem um detalhe. Na iminência de cumprir o julgamento do STF, quando atingir 90% da capacidade, a central de vagas ela tem que comunicar a autoridade judiciária competente. Por quê? A autoridade competente ela vai analisar os adolescentes, no sentido de que vai verificar quais são os adolescentes que existe a possibilidade deles cumprir o meio aberto e que os seus atos infracionais não estejam com violência ou grave ameaça, né? Que é o que aqui diz, ó. Compete apresentar a lista dos jovens que estão em cumprimento das medidas em meio fechado, cujos atos não configurem violência ou grave ameaça, considerando o ranking de pontuação elencado pelo sistema de informação. Então aqui o que eu quero dizer, um adolescente ele cometeu furto, o adolescente ele cometeu tráfico, né? Não tem assim a violência diferentemente do roubo, né? Lá do latrocínio, do homicídio ou de um estupro, e aí tá certo. E ele, vamos ver aqui mais o que é que eu acho importante para ser falado, né? Bom, isso aqui talvez eu achei ponto interessante, né? Que todas as orientações, né, devem ser enviadas, né, para essa aqui, ó, para centraldevagas@ces.ce.gov.br, né? E, pessoal, a questão do ingresso. Pessoal, o adolescente, para ele ingressar num estabelecimento de medida socioeducativa, ele é como se fosse uma mercadoria. E aí essa mercadoria, quando você recebe, você tem que verificar a nota. A nota aqui, que a gente poderia dizer, é a guia. E lembrando que, quando vai receber o adolescente, tem que estar lá com o exame de corpo de delito. Porque você recebe ele, está lá com o exame de corpo de delito, está com a guia, está ok. Agora você não recebe, você não pega a guia. Esse adolescente acontece com alguma coisa, ele, depois que o outro já entregou, o responsável da outra unidade, a responsabilidade é totalmente sua. Então, passe esse abacaxi para quem é de direito. Só aceite se tiver a guia, que é o que está dizendo, mas o exame de corpo de delito. E aí, quando é solicitada a vaga, tem que seguir essas etapazinhas. É coisa assim, bem lógica mesmo. Ó. A solicitação da vaga pelo ofício, a vaga deverá solicitar de acordo com a medida, ainda que o jovem esteja em cumprimento de internação provisória, a realização do ingresso em centro educativo será indicado pela Central de Regulação de Vagas, né? E aí, isso aqui às vezes é uma coisa bacana, que possa ser que troque, né? Que as bancas gostam. Todas as solicitações recebidas, né? Independente do seu mérito, serão respondidas no prazo de 24 horas, sempre respeitado a ordem cronológica. O juiz dá a sentença e quer que você diga onde é que ele vai puxar a sentença dele, né? E aí, deixa eu ver aqui outros pontos importantes, né? Essa parte aqui que foi o que eu falei para você. Ó. O ingresso do adolescente só ocorrerá mediante a apresentação da guia da execução, devidamente instruída, expedida pelo juiz competente e obrigatoriamente com esses documentos aqui, que é o quê? Cópia da certidão dos antecedentes, cópia dos documentos do adolescente, cópia ou pedido da internação provisória, se tiver, né? Cópias da decisão que determinou a internação ou a sanção. Pá. Quando a medida cautelar for decretada durante o plantão judicial, a guia da internação provisória será expedida e enviada pelo juiz no prazo de 48 horas. Aqui, pessoal, é o caso que é o juiz da vara da infância que enviou, né? E aqui, no caso, às vezes é o juiz que está do plantão lá do judiciário, né? O adolescente, às vezes, cometeu um ato lá infracional no feriadão, algo assim do tipo, e aí faz isso e depois vai ser reavaliado, se ele fica ou não, tá ok? E aí, essa questão aqui é interessante, né? Que os horários que obrigatoriamente tem que ser recebidos aos adolescentes entre 8 às 16 horas, né? E nas unidades que sejam de recepção, os jovens poderão ocorrer a qualquer hora, né? Qualquer hora. O que isso aqui quer dizer? O adolescente foi pego de noite, né? E aí não tem delegacia, não tem canto que ele deixa, é uma cidade que não tem a DECA, né? Que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. Se a unidade for unidade de recepção, pode ocorrer a qualquer hora. Porém, deve priorizar esse horário de 8 às 17 horas, né? Para poder ter um atendimento técnico adequado.
que é aquele atendimento lá que fala que quando o adolescente ele chegar, ele vai ter um enfermeiro ou enfermeira, assistente social, psicólogo, um socio-educador de referência, que vão lá dar as primeiras orientações. Basicamente é o que você já sabe, tá? E aí, pessoal, aqui é um ponto importante, que é o MBA, que é o mandado de busca e apreensão, que deve ser cumprido pela autoridade policial. É algo assim relativamente simples, né? E basicamente é isso aí, pessoal. Sim, o último ponto que eu deixei aqui separado, que é o quê? Que os centros devem encaminhar a central de vaga diariamente e preferencialmente até às 9 horas através de correio eletrônico a relação nominal dos adolescentes, né? E a vaga, se tem transferência, se está falecido e qualquer outra hipótese. Isso aqui é para quê? É para a central saber quantas vagas tem de adolescente em cada unidade e para saber como é que estão. Teve evasão, teve recambiamento, vou precisar fazer uma transferência interna, porque aí eles fazem esse jogo de xadrez, né? E assim, pessoal, é uma portaria de 28 artigos. Eu fiz esse esqueminha aqui assim, falei, porque assim, eu não vou ficar lendo aqui a portaria. Quem tem que pegar essa portaria, quem tem que ler é você. O que eu venho fazer aqui é só dar uma explicação, dar uma explanação para quê? Para antes de você ler a portaria, você já quando for desenvolvendo a sua leitura, você vai dizer, pô, bicho, o cara lá falou isso, falou aquilo, citou isso, citou aquilo. E aí você faz um complemento do seu raciocínio e do seu entendimento sobre a matéria e sobre essa portaria. Tá, beleza? Como vocês viram, a gente vai fazer o quê? Vamos marcar aqui mais uma vez, né, que no caso é a portaria a 67, que dispõe sobre as vagas. Lembrando que nós já visualizamos, né, a portaria, essa aqui não, que é do Covid. Nós visualizamos, ó, a portaria regula a formação, a jornada de trabalho, a de crachá, da prevenção ao suicídio, a 93, que ela trata do regime disciplinar socioeducativo, e a 004, que institui as regras de segurança, de rotina, né? E aí, pessoal, a próxima portaria que eu vou trabalhar com vocês, né? É a dos EPIs. Cadê? Aqui, cadê ela? Aqui, ó. É a 136 de 2022, que institui a regulamentação dos critérios e condições do uso dos EPIs, né? Que tá para cá. E posteriormente eu já vou adiantar e fazer esse 2003, que é o do uso das algemas, né? É portaria também, duas portarias bastante, esse do uso da algema, é basicamente falando que tem que fazer a instrumental, quais os motivos que você algema o adolescente lá. E essa dos EPIs, que ela é bacana, né? É uma portaria bacana. E basicamente isso aí, né? Eu vou desmarcar aqui, vou salvar e basicamente isso aí, tá, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de dar ok, tá? Quando, a posteriori aí, né? Dependendo aí do meu tempo, da minha disponibilidade e do desenvolvimento aí do canal, né? Se eu perceber, né, que a gente bateu aqui em todas as portarias, e o pessoal aí está se inscrevendo, está gostando do material, está comentando, está dizendo que está bacana, eu vou tentar fazer algum material relacionado ao ECA, com os pontos que eu acho que é importante, que é o quê? É aquela parte introdutória, a parte da guarda, da tutela, da adoção, características lá do conselho tutelar, medidas socioeducativas. Tento fazer um aulão resumo, a lei de tortura para o sistema, que é a lei pouquinha, 5 artigos, o SINASE com os pontos importantes, e aí, a depender do desenvolvimento de todos aí, a gente tenta fazer algum aulão também de direitos humanos, só batendo os principais pontos, tá? Mas aí tudo depende de vocês comentarem se estão gostando do material, se está sendo didático ou não, se inscrever, dar o like, né, e divulgar aí o meu trabalho, tá, pessoal? É um canal novo, está começando, mas é isso aí. Paciência, a gente vai desenvolvendo as atividades, né? Não é aquele canal, né, que os professores usam as mesas digitalizadoras, né? Ainda é um canal simples, mas aí posteriormente no futuro, quem sabe a gente não consegue desenvolver mais, né, melhorias, né, em qualidade, em áudio e outros pontos, tá? Então aí bons estudos a todos, continuem na pegada, estamos aí em torno de 80 dias para a prova, né? Então tem muito tempo ainda, dá para você ver e rever o edital, responder muitas questões, e enfim, dá para todos serem aprovados quem se dedicar e der devidamente
seu suor, né? Então, é isso aí, pessoal. Fica com Deus aí. Até a próxima.